Dias d'Ávila, cidade da Bahia. Hoje eu quero me dirigir a este povo maravilhoso. Eu fui convidado pelo deputado Cláudio Cajado e pela pré-candidata prefeita de Dias d'Ávila, Andréa Cajado, para fazer um diagnóstico do município de Dias d'Ávila. E nós fizemos esse diagnóstico. E não é nada animador. Preparem os seus corações. Nós fomos buscar informações no DataSUS, no Ministério da Saúde, no IBGE, na SEI, Governo do Estado da Bahia, no INEP, no FNDE, no Ministério do Desenvolvimento Regional, no antigo Ministério das Cidades, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o INSPER, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas, localizado em São Paulo, fez um apanhado de tudo isto. E eu vou mostrar a vocês os tristes números de Dias d'Ávila. Dias d'Ávila tem uma população que todos vocês sabem, vocês moram aí, 81.089 habitantes, segundo a atualização do IBGE de 2019. Pasme os senhores, Dias d'Ávila tem um PIB per capita altíssimo. PIB per capita. O que é PIB? PIB é tudo que é produzido nas fronteiras geográficas de um país, de um estado ou de um município. Dias d'Ávila produz um PIB tão alto que a divisão por 81 mil habitantes dá. O PIB per capita significa isso. Quanto cada habitante receberia se esse PIB fosse dividido equanemente, igualitariamente. Sabe quanto é o PIB per capita de Dias d'Ávila? R$ 37.896,14. Se cada habitante de Dias d'Ávila recebesse isso, Dias d'Ávila não estaria na Bahia, seria a Suíça. Existe uma concentração de renda violenta. E o que é que o poder público fez nos últimos 8 anos para desconcentrar essa distribuição de renda? E o que deve ser feito para aumentar a distribuição de renda? Nós sabemos o que deve ser feito para aumentar a distribuição de renda de Dias d'Ávila. Dias d'Ávila tem uma receita anual de R$ 188.186,16. A receita alta. Se você dividir por 10, por 12, dá mais de 20 milhões por mês. Vocês estão vendo? E a cidade abandonada, violenta, feia, mal cuidada. O item mais importante de uma gestão pública é a educação. E a educação de Dias d'Ávila pede socorro, deputado Cajado e senhora candidata Andréa. A educação pede socorro. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nas séries iniciais é de 4, nas séries finais de 3. Olha só. O que quer dizer isto?
Dias Dávila fica atrás da média do Brasil, da média do Nordeste, da média da Bahia e da média dos municípios com o mesmo porte dela. E ainda querem lançar candidato. Dias Dávila tem apenas 1.319 crianças matriculadas em creches. Quase que empata com as creches privadas. Ué, e o que é que estão se fazendo na educação? Matrículas em pré-escolas é vergonhoso para o tamanho da cidade, 80 mil habitantes, 1.416 crianças matriculadas na pré-escola. Ok. No Fundamental 1, eu só tenho 4.500 alunos. No Fundamental 2, eu tenho 4.429 alunos matriculados. Esses dados são do FNDE, são do INEP. O INEP me diz que eu tenho, em Dias Dávila, 15 creches. Vamos apurar? Vamos ver onde é que estão essas creches? Vamos ver quem cuida dessas creches? O FNDE também me diz que eu tenho 16 escolas de pré-escolas. Vamos auditar? Vamos verificar se tem essas 16 ou é apenas no papel para informar o Ministério da Educação? Eu tenho 21 escolas de ensino fundamental 1 e apenas 6 de fundamental 2. Fundamental 2, para quem não sabe, vai do 5º ano ao 9º ano. Era o antigo ginásio para os mais velhos como eu. As escolas, elas aumentaram o número de escolas de 2004 a 2012. Houve um aumento substancial da quantidade de escolas. E ela cai vertiginosamente de 2014 a 2019 com o argumento que era uma regulamentação da LDB para tirar as escolas multisseriadas. Eu só sei que o número de escolas caíram vertiginosamente, segundo os dados do FNDE e do INEP. Os números permaneceram estáveis entre 2004 até 2012 e depois começa a cair. A distorção idade, série que o aluno está cursando em Dias Dávila é absurdamente alto. A idade do menino não bate com a idade com a série que ele está cursando. Nas séries iniciais, chega a 24% de aluno com distorção entre idade e série. Nas séries finais, que vai do 5º ao 9º ano, chega a 39%. Triste, né, Dias Dávila? Muito triste. Dias Dávila tem um dos menores índices de aprovação nas séries iniciais. 87,2% dos alunos são aprovados. Isso é uma distorção da educação, não pode ter tão pouca aprovação. O aluno tem que passar de ano, mas tem que passar de ano sabendo. Mas a distorção é tão grande que o aluno é reprovado. 70% nas séries finais do ensino fundamental. Só 70% são aprovados. O índice de reprovação chega a 18% a 20%. Nós temos que melhorar essa situação de Dias Dávila. Venha correndo, Andréa Cajado, para melhorar a situação de Dias Dávila. A evasão escolar
É um índice altíssimo para os números do Brasil, os números da Bahia, os números do Nordeste e os números do município com o mesmo porte. Chega a 4% o índice de evasão. Isso significa menos Fundeb, isso significa menos crianças fora da sala de aula, isso significa mais mão de obra desqualificada. Olha só. Saindo da educação, eu vou para o saneamento básico. E 70% da população não tem saneamento básico. Alguns buscam soluções individuais, 17,2% da população busca as fossas sépticas. Outras, o esgoto corre a céu aberto. A cidade está feia, a cidade não tem um embelezamento, a cidade precisa ser embelezada. Para embelezar a cidade, eu preciso pavimentá-la. E para pavimentá-la, olha só, olha o número estonteante. 57% apenas da população vivem em ruas pavimentadas. Olha que dado estarrecedor. Esse dado não é meu, esse dado é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se vocês quiserem, eu mando o link para vocês do INSPER. Você sabe quantas pessoas têm calçada ao abrir sua porta e ir para a rua? Apenas 23% das pessoas têm calçada na sua porta. Está vendo como a gente precisa fazer desenvolvimento urbano em Dias d'Ávila? Apenas 0,5% da população de Dias d'Ávila é beneficiada com algo que a gente chama de rampas para PNL, pessoas com necessidades especiais. Só 0,49. Andréa, você vai ter muito trabalho pela frente. Você tem que dar dignidade a esse povo que durante 8 anos foi vilipendiado, foi humilhado por sucessivas administrações que não ligou para o grande desenvolvimento urbano. A saúde está na UTI. A saúde está morta. Em Dias d'Ávila, segundo dados do DataSUS, eu tenho apenas 14 UBS, que são unidades básicas de saúde. 14 UBS dividido por 81 mil habitantes dá uma média de cada UBS atender 5.785 pessoas. Você está vendo a distorção que há? Porque quando foram criadas os PSFs lá atrás, era para cada PSF atender 1.000 famílias. Hoje eu tenho 5.000 em médias em Dias d'Ávila. Se segure na cadeira. Mantenham a calma. Porque Dias d'Ávila só tem 30% das crianças vacinadas. Isso significa muitas doenças. Isso significa doença na juventude e vai refletir na velhice. Apenas 30% do município de Dias d'Ávila, das crianças de 0 a 12 anos, são vacinadas. 30%. Acorda, povo de Dias d'Ávila. Mortalidade infantil, em pleno século XXI, de cada 1.000 crianças que nascem, 17 morre antes de completar 1 ano.
É um índice muito alto. Isso é da década de 50, de 40, de 60, de 70 no Nordeste. E Dias Dávila ainda tem esse número exorbitante. Dias Dávila, olha só, a falta de vacinação na infância, na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, vai gerar problema numa velhice. Dias Dávila tem apenas 3,84% da população com mais de 65 anos de idade. Eu não trato bem a criança, eu não trato bem o jovem, eu não trato bem o velho. Tá vendo? E ainda querem apresentar candidato para se eleger. Dias Dávila tem um índice altíssimo de mortes violentas com armas de fogo, mais de 45 em 2019, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, segundo dados do IBGE, segundo dados do INSPER, o Instituto de Estudos e Pesquisa. Dias Dávila tem um orçamento de, já falei, as receitas, 188.186.519,16. E tem umas despesas de R$ 187.516.624,72. Esses são os números de Dias Dávila. Essa despesa fiscal. O que é despesa fiscal? É a despesa, receitas e despesas. Orçamento fiscal é o orçamento de receitas e despesas. Olha só. Dias Dávila, com esse orçamento gigante, ele gasta com a administração pública. Administração envolve todo o pagamento de folha, de funcionários que não seja da educação, da saúde, porque tem recursos próprios. 32.570.000 reais. Isso representa 17,37% do orçamento geral do município. É um número alto para um município que tem um PIB tão alto. Então, a dependência do setor público em Dias Dávila ainda é alto. A gente precisa diminuir. A gente precisa criar empreendedores, mas eu vou dar soluções depois. Dias Dávila, na assistência social, gastou em 2019 4.860.000, representando 2,59% do orçamento. É um número razoável. Por que razoável? Porque existe uma concentração de renda violenta. E como existe uma concentração de renda violenta, o poder público não faz nada para diminuir essa concentração de renda. A agricultura é praticamente zero em Dias Dávila. Zero. Gastou 100 mil em 2018, segundo dados do Ministério da Agricultura e da Secretaria do Tesouro Nacional. Dias Dávila gastou do seu orçamento gigantesco com a cultura apenas 2.730.000, representando 1,46% do orçamento geral. O que quer dizer isso? Que o jovem está à deriva, que o jovem está indo para a marginalidade, que eu tenho que tirar esse jovem da marginalidade, eu tenho que colocar esse jovem, eu tenho que diminuir essa influência da marginalidade no jovem. O desporto e o lazer, Dias Dávila gastou apenas 500 mil com desportos e lazer. 500 mil, eu falei.
Em um ano. Não estou falando que é por mês, não, é em ano. Todos esses números aqui é anual. 0,27% do orçamento geral. Eu não gasto com cultura, eu não gasto com desporto, eu não gasto com lazer. Para onde é que vai a juventude? Para as drogas. Viver à margem da sociedade. A educação foram gastos 62,42%. Ok, a educação tem os recursos do Fundeb, mas a gente não vê espelhado na educação o resultado da política pública. O IDEB é baixo. A reprovação é alta. A repetência é alta. Então, a política pública não tem resultado. A saúde, foram gastos 35 milhões de reais na saúde. Mas a gente não vê o resultado da política pública na saúde, que eu vou mostrar outros números a vocês já já. Já já vou mostrar outros números. Olha só, urbanismo, 35 milhões foram gastos, mas isso são recursos de emendas de deputados, de senadores. O Conselho Federal de Administração Pública e Privada, a qual eu pertenço, lançou agora o Índice de Governança Municipal. E Dias Dávila está incluso num grupo de 175 municípios do seu porte. 175 municípios, eu falei, do porte de Dias Dávila. Dias Dávila ocupa a posição 171. Olha que coincidência, artigo 171 do Código Penal. Dias Dávila tem, dos 175 municípios do Brasil com o mesmo porte populacional, de área, de densidade demográfica, Dias Dávila ocupa a posição 171. Vergonhoso. O que é o índice de governança? É o índice de você ter transparência na administração pública. E os números de Dias Dávila também não são animadores. Esses números é do Conselho Federal de Administração. Na questão financeira, Dias Dávila, na questão das finanças públicas, teve um desempenho de 6,1%, vai de 0 a 10, baixíssimo, 171 posição. Investimentos per capita, ou seja, quanto o município de Dias Dávila investiu na cidade de acordo com cada habitante. Sabe quanto? 3,26%. Nesse item, ela ocupa a última posição de investimentos. Investimento é você fazer praças, fazer jardins, fazer grandes investimentos para o lazer e a bem-estar da população. Dias Dávila tem um dos maiores custos do Brasil com a Casa Legislativa, 6,85%. Isso tudo são finanças. Agora vamos para a gestão. O que é a gestão? A gestão são as práticas administrativas. Pasmem, Dias Dávila tem uma nota de 4,2, abaixo da média, abaixo de 5. E como é que eu meço os números das práticas administrativas? Colaboradores. O que são os colaboradores? São os servidores. São os servidores mais despreparados do Brasil. 4,35% é a nota. 4,35%. 4,35%. Vai de 0 a 10. Não é por cento. É baixíssimo. Eu não capacito meus servidores. Os servidores são jogados lá de qualquer jeito para receber salário. Planejamento. Sabe quanto é a nota de planejamento da Prefeitura Municipal de Dias Dávila? 1,96%. 1,96%. Ou seja, planejamento zero.
A prefeitura funcionou esses 8 anos na base do que ocorrer. Planejamento zero. Transparência. Transparência é você divulgar os números da prefeitura. É você ser correto com o dinheiro público. É você mostrar quanto é gasto. 6,3. Olha só. O índice de governança municipal abrange 3 itens: finanças, gestão. E agora o último. O último é desempenho. O que é o desempenho? É o resultado da política pública. Você recebe uma grana de FPM, de Fundeb, mas você sabe qual é o desempenho da educação de Dias Dávila? 0,55. Ou seja, eu gasto dinheiro com educação e não tem resultado na política pública. Eu gasto com pagamento de professores, eu pago merenda escolar, eu pago transporte, mas o resultado é pífio, porque o IDEB é lá embaixo. Isso que é resultado. Ok? O resultado na saúde, eu recebo dinheiro do Fundo Único de Saúde, eu tenho que investir, conforme a Constituição, 15% na saúde, mas você sabe qual o resultado na saúde? Uma saúde preventiva, uma saúde bem feita, 3,38 é a nota de Dias Dávila. Saneamento básico, 4,43. Meio ambiente, 4,43, porque está junto ali com saneamento básico. Vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É você cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes em situação de risco. Você sabe qual é o desempenho da querida Dias Dávila? Zero. Não tem nenhuma política de combate à vulnerabilidade desses jovens. E por último, a segurança pública. A percepção da população em relação à segurança pública é de 3,64%. Esses índices medem a percepção da população em relação às políticas públicas. No nosso próximo vídeo sobre Dias Dávila, nós vamos falar sobre as receitas de Dias Dávila. Quais são as receitas de cada item, da frota de automóvel, de tudo isso que nós falamos aqui hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, meu querido deputado Cláudio Cajado, minha querida futura prefeita Andréa Cajado, conte conosco. Nós estamos juntos e vamos fazer de Dias Dávila uma gestão para servir de exemplo para todo o Brasil. Um grande abraço e fiquem com Deus.